Boa tarde. Para a gente começar a tarde bem, né? Até porque é uma tarde de domingo, e uma tarde de domingo, essa boa vontade de estar aqui nessa tentativa de uma prova tão importante que está se aproximando, que é a prova do Enem, é uma coisa muito louvável. Então é fundamental a gente começar a tarde bem, com um bom astral, com vontade realmente de aprender, e nesse momento até às 3, trocarmos algumas ideias dentro do assunto que é geografia. A minha área é geografia, eu sou professor de geografia, graduado em geografia, eu sou mestre em geografia, eu faço doutorado em geografia. Então a minha vida toda é na geografia. Então eu espero que eu possa contribuir com vocês nessa tarde em relação ao conteúdo geográfico, que é uma parte muito importante da prova de vocês, porque a prova do Enem, nós temos ciências humanas e suas tecnologias, que a prova de geografia, a prova de história tem um peso grande, por mais que tenha algumas questões também de sociologia, de filosofia, mas a geografia e a história, elas são mais numerosas. Vocês terão em média aí em torno de 20, 19, 21 questões de geografia. E numa concorrência que é o Enem, você conseguir acertar o maior número possível dessas 20 questões, a tua pontuação sobe. Então é uma prova boa de se fazer, mas que tem que ter um grande cuidado na leitura, interpretação e retirar o máximo possível que a prova tem. O material que eu vou utilizar é a aula 9, se encontra na página 78. Na página 7, 8. Onde vocês vão encontrar a aula 9, primeiro assunto, indústria. Estão encontrando? Indústria, página 78. Nós vamos trabalhar dois assuntos nessa tarde, que estão interligados. Indústria e energia. E porque um assunto depende do outro. Quem mais consome energia na sociedade atual são as indústrias. E em segundo plano são as áreas urbanas, o crescimento das cidades. Mas em primeiro lugar é a indústria, até porque ela consome energia direta e indiretamente. Na fabricação de produtos, as máquinas funcionando, e os produtos que chegam no mercado e irão consumir energia. Então, por isso que esses assuntos estão ligados na aula de hoje. E são dois assuntos muito pertinentes nas provas de Enem. Principalmente, eu diria até um pouco mais, energia. De todas as versões do Enem até hoje, tem 3 assuntos que nunca deixaram de aparecer na prova de ciências humanas e suas tecnologias. O primeiro assunto é geopolítica, sempre tem alguma coisa sobre ordens mundiais, globalização, blocos econômicos, alguma coisa que mexe com a conjuntura internacional. Segundo assunto muito presente, e que se espera muito na prova deste ano, meio ambiente. Até porque a prova ela é muito reflexo também dos acontecimentos do ano passado. E nós tivemos no ano passado a Rio+20. E estamos fechando a década da água. Então há uma discussão sobre a água. Então se espera muito também questões de meio ambiente na prova desse ano. E o terceiro assunto, que todas as provas aparecem, é exatamente energia, fontes de energia. Porque os assuntos que envolvem energia têm uma correlação direta com o meio ambiente. A questão do impacto ambiental, na utilização de fontes renováveis ou não renováveis, e o crescimento do consumo energético. Nós temos uma população mundial que só faz crescer, nós temos um crescimento da atividade industrial, que vai ser o nosso primeiro assunto, e temos um desenvolvimento das cidades. Hoje a população mundial ela é muito mais urbana do que rural. Então tudo leva para o aumento do consumo de energia. Crescimento industrial, crescimento urbano, crescimento populacional. Então por isso que o assunto energia pode vir na prova correlacionado com indústria, correlacionado com meio ambiente ao mesmo tempo, ou poderá vir as questões de energia mesmo. Falando sobre termoelétricas, hidrelétricas, a utilização do petróleo do carvão, trazer algo sobre o pré-sal, que é uma discussão ainda muito eminente dentro dos jornais, da imprensa
e a prova do Enem faz muito isso, né? O nosso cotidiano, que vem sendo discutido na sociedade, a prova vai e traz aquele conteúdo. Então, a primeira parte que nós temos que iniciar aqui é o assunto indústria, de fato. O que é industrialização, as classificações da atividade industrial e a problemática e a vantagem que nós temos de ter uma sociedade hoje pós-industrial. Nós estamos no século XXI, no século XXI nós estamos convivendo com a terceira revolução industrial já, que é a revolução tecnocientífica, e um dos pré-requisitos para progresso, desenvolvimento de uma nação é exatamente a atividade industrial. Tanto é que os quesitos de desenvolvimento na nova ordem mundial são diferentes. Até há pouco tempo atrás, até os anos 90, quando tivemos aquela conjuntura da bipolaridade, da Guerra Fria, do mundo dividido entre capitalismo e socialismo, você dividia as nações de acordo com os mundos. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo capitalistas, terceiro mundo também capitalistas, só que o primeiro grupo rico, o terceiro mundo pobre. E o segundo mundo que era socialista. Então as nações eram divididas de acordo exatamente com o sistema que adotava. Ou, no segundo plano, de acordo com a economia, porque o capitalismo, de fato, ele divide ricos e pobres. Por isso, primeiro e terceiro mundo. Hoje não. Hoje nós temos outra realidade, o mundo é capitalista, e nessa nova conjuntura, para você designar, dizer, afirmar que um país é desenvolvido ou subdesenvolvido, é central, é periférico, é do norte, é do sul, você leva em consideração outros aspectos. Um deles é o desenvolvimento econômico da nação, é evidente. Um país desenvolvido, ele tem que ser desenvolvido também em aspectos econômicos, crescimento de PIB, PNB. Segundo quesito é o desenvolvimento social, é evidente que é necessário, é fundamental, conquistas sociais, a nível de educação, moradia, saúde, acesso à infraestrutura. O terceiro quesito hoje, para um país ser considerado desenvolvido, é o avanço tecnológico, porque nós estamos vivendo a revolução técnico-científica, então o avanço tecnológico, a robótica, a pesquisa, a ciência se tornou algo fundamental, mas o quarto requisito é a industrialização. Um país ele tem que ser industrializado. O país desenvolvido ele pode até ter investimentos agrícolas fortes, tanto é que o maior produtor de grãos do planeta são os Estados Unidos. Mas a base da sua economia é exatamente a atividade industrial, que reflete na atividade terciária, atividade de serviços. Então podemos afirmar que todas as nações desenvolvidas, elas são nações industrializadas. E os países subdesenvolvidos é que existem aqueles que já se industrializaram, o Brasil é um deles, tanto é que tem esse quesito de país emergente, e tem aquelas nações que não se industrializaram ainda, são essencialmente agrárias. Então não se usa mais aquela divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo. Você diz hoje que o país é rico ou pobre, desenvolvido ou subdesenvolvido, do norte ou do sul, central ou periférico, observando esses quatro aspectos: economia, sociedade, tecnologia e industrialização. Então, por isso que o assunto de hoje, indústria, mexe um pouco também com geopolítica, mexe um pouco com a estrutura econômica mundial, porque nós vivemos em uma sociedade pós-industrial. Nós já convivemos com a terceira revolução industrial. Então, não dá para um país ele ter destaque na economia mundial se ele já não tiver investimentos na atividade industrial. Então, existem algumas divisões que temos que levantar aqui. Primeiro, um conceito de industrialização, que vocês estão visualizando. Industrialização tem a ver com o século XVIII, porque nós temos ali, de fato, a primeira revolução industrial, que foi a Revolução Inglesa, né, que vai acontecer na Inglaterra com a indústria têxtil. A gente vai, se a gente for parando, né, só se for anotar, trazer, fica mais fácil. Tá? Então, o século XVIII vai marcar a primeira revolução industrial, final do século XIX para o início do século XX, a segunda revolução industrial, e a segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 70, nós temos a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi a inglesa, aquela que foi marcada pela indústria têxtil.
A segunda revolução industrial, já no começo do século XX, mas ainda final ali do século XIX, foi a revolução que surgiu nos Estados Unidos, que teve como base a indústria automobilística, já não era mais a têxtil. E a terceira revolução industrial, a partir de 1970, vai ter início em dois países, Estados Unidos de um lado e Japão do outro. Até porque é o momento que nós marcamos como chamado milagre econômico japonês, que é quando o Japão começa a mostrar sinais de recuperação da situação do pós-Segunda Guerra. A Segunda Guerra termina em 45 e esse período até os anos 70 é um momento de recuperação da economia japonesa, e a partir deste momento o Japão aparece como um país de ponta de tecnologia e o Japão passa a ser referência na terceira revolução industrial. Então o que nós temos aqui é um conceito da primeira atividade industrial, como vocês estão vendo nos telões, na Inglaterra, as transformações de produtos que passam a ser comercializados, você passa a ter inclusive um desenvolvimento, do setor terciário, porque até a Revolução Industrial, o setor que existia era o primário. Quem não lembra mais, o setor primário é o setor que envolve atividades como agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, seriam atividades primárias. A atividade secundária na economia de um país é exatamente a indústria, que é o nosso assunto aqui da aula de hoje, atividade industrial. E a atividade terciária é exatamente o comércio e os serviços, que inclusive é a atividade hoje de maior destaque. Nós temos a população mundial, inclusive brasileira até, muito mais empregada no setor terciário do que nos demais. O setor primário encontra-se extremamente mecanizado, então existe uma saída do homem do campo para as cidades. O setor secundário, as indústrias, extremamente mecanizado, robotizado. Então existe uma substituição do homem pela máquina, que até faz surgir um tipo de desemprego especial nesse caso, que é o chamado desemprego estrutural, porque existe o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O desemprego estrutural é a substituição do homem pela máquina, que isso tem a ver com o avanço tecnológico, das revoluções industriais. E o desemprego conjuntural é o desemprego que tem relação direta com a conjuntura econômica, com as crises financeiras. Por exemplo, crise americana de 2010, provocou recessão nos Estados Unidos e no mundo, gerou desemprego. Como tivemos a famosa queda da Bolsa de Nova York em 1929, provocou recessão e desemprego. Então o desemprego conjuntural ele é um desemprego de um momento de crises financeiras, como está acontecendo agora na Europa. A Europa está em crise desde 2011, mas o desemprego estrutural ele é constante, porque à medida que as máquinas vão avançando, existe uma substituição do homem pelas máquinas. O Brasil hoje, e até me refiro aqui à pergunta que ela já veio entregar, é um país que dentro desses aspectos de desenvolvimento, o Brasil é um país extremamente industrializado, e a gente considera o Brasil hoje como um país emergente, porque o que ela me perguntava aqui é se o Brasil, naqueles 4 quesitos que eu falava, onde é que o Brasil se encontra, né? Se ele ainda é subdesenvolvido ou se ele já é desenvolvido. Nós temos um grupo de países que ainda continuam subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, mas desses 4 quesitos já cresceram bastante. Se você observar o Brasil hoje a nível de economia, que é o primeiro quesito, o Brasil é a 7ª economia mundial, ele está entre as 10 maiores economias. Se você observar o Brasil hoje a nível de industrialização, que a gente vamos ver aqui na aula, o Brasil hoje é a 2ª maior potência industrial de todo o continente americano, só ficamos atrás dos Estados Unidos, o maior da América Latina. Se observarmos o Brasil no quesito tecnológico, o Brasil produz e exporta tecnologia. O que não nos deixa ainda ser desenvolvido é o aspecto social. Por mais que tenhamos grande crescimento, nós aumentamos a expectativa de vida, reduzimos mortalidade infantil, aumentamos a caloria básica por população, então tivemos melhorias sanitárias, controle de doenças. O Brasil de hoje não é o Brasil de 50 anos atrás, mas mesmo assim deixamos a desejar ainda na política de bem-estar social, que é tão importante para os países envolvidos. Por isso que um grupo de países passaram a receber uma denominação desde 2010, que é o chamado BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e que atualmente já se aceita a África do Sul.
São países que ainda continuam subdesenvolvidos, mas já cresceram em vários dos 4 aspectos e já tem uma situação de emergência. É o caso do Brasil hoje. Tá? Então, respondendo a sua pergunta. Então, industrialização tem a ver com isso. Transformação de matéria-prima em produtos que serão consumidos no setor terciário. Por isso que eu tive que citar aqui o setor terciário. A atividade industrial, ela pode ser dividida dentro de tipos de industrialização. Essa divisão que aparece de indústrias clássicas, planificadas e tardias, leva em consideração o desenvolvimento histórico das indústrias, com o passar da primeira revolução industrial até os dias de hoje. Consideramos indústrias clássicas daqueles países que foram pioneiros na atividade industrial, os primeiros países que se industrializaram, que enfrentaram as primeiras revoluções industriais. É evidente que o país aqui mais clássico de todos é a própria Inglaterra, né, que é o berço da primeira revolução industrial a partir de 1760. A França é o segundo país que se industrializa, mas a França demora aí basicamente uns 30 anos para concretizar sua revolução industrial. Mas os países clássicos realmente, em grande parte, são os europeus, e os Estados Unidos também pode ser considerado, é um país que se industrializa ainda no século XIX. Então, os países clássicos são países desenvolvidos, eles deram origem, você pode chamar até de indústrias clássicas ou indústrias originais, porque foram os países que deram origem à atividade industrial. Industrialização planificada ou indústrias planificadas é exatamente dos países que adotaram até há pouco tempo o socialismo, que é um sistema que hoje basicamente não existe mais, até porque os países que ainda se mantêm socialistas, eles não têm expressão mundial, né? Quem são hoje? Cuba e Coreia do Norte. Então são países que não têm uma importância na economia mundial. A China é um país importante, mas é bom lembrar que a China tem um socialismo hoje um pouco misturado. Os próprios chineses, eles se chamam de socialistas de mercado. Então eles têm uma prática política ainda muito do socialismo, inclusive com a concentração de poder, partido único, mas já adotam a lei da oferta e da procura. Eles não convivem mais com a planificação econômica. Então você não pode dizer que a China é de fato um país socialista. A China tem essa mistura hoje de capitalismo e socialismo. E essas indústrias basicamente não existem mais, porque os países de indústrias planificadas, por que o nome planificadas? Porque 2 coisas marcaram o socialismo. Foi a estatização e a planificação. A estatização é porque tudo era do Estado. O Estado era dono dos bens de produção, das propriedades, das fábricas, de tudo que você poderia prover dentro do país, era do Estado. Você não tinha propriedade privada. E a planificação é porque o Estado, como era dono de tudo, o Estado planejava, administrava a economia dentro de planos econômicos, os chamados planos quinquenais, que normalmente duravam 5 anos. Então as indústrias eram planificadas porque elas tinham que obedecer aos planos do governo, fabricar, vender o que o governo tinha interesse. Então por isso ficou essa denominação. Esse grupo basicamente não existe mais. Aqui é uma divisão geral. E indústrias tardias, ou indústrias retardatárias, aí são dos países subdesenvolvidos. O Brasil, né? O Brasil se enquadra aqui. O Brasil é um país de industrialização tardia. O Brasil, se formos realmente analisar, nós não temos ainda 100 anos de revolução industrial. Nós temos a fase de implantação industrial no Brasil, que é a partir de 1808, com a vinda da família real, mas nós consideramos que a revolução industrial brasileira vai começar com Vargas, a partir dos anos 30, a partir de 1930, que é o seu governo, que vai até 45. Então, se pegarmos os anos 30, o Brasil não tem ainda 100 anos de revolução industrial. O Brasil se industrializou tardiamente, por isso esse nome. Quando o Brasil se industrializou, a Europa já tinha quase 2 séculos de industrialização. Então, os países de industrialização tardia são os países subdesenvolvidos, nesse caso. Então, essa divisão seria ricos, ex-socialistas, e o tardio aí seria os países subdesenvolvidos que se industrializaram, né? É bom lembrar, porque nem todos eles se industrializaram. Aí vem as revoluções industriais. A primeira revolução industrial é marcada pela indústria têxtil, inclusive no início utilizando a água como fonte energética, que nós começamos primeiro com o tear manual.
que evoluiu para o tear mecânico com a força hidráulica. Mas a máquina que realmente concretiza de vez a revolução industrial é a máquina a vapor. Então a gente pode dizer que tem alguns pontos que marcam a primeira revolução industrial. Primeiro é o uso do carvão como fonte de energia. Segundo, o ferro como matéria-prima para poder fabricar as máquinas, fabricar os trens, as locomotivas. Inclusive é graças ao uso do ferro e do carvão que a máquina a vapor vão surgir os trens, vão surgir as embarcações a vapor, que isso vai viabilizar a atividade industrial. E a indústria têxtil, né? O que marcou foi a indústria têxtil na Inglaterra. A segunda revolução industrial, ela vai ter início finalzinho, como eu falei, do século XIX para o início do século XX, e vai ter início nos Estados Unidos, porque a segunda revolução industrial é a revolução do automóvel, é a indústria automobilística. O primeiro país que descobre petróleo são os Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1856, então eles dominam o petróleo mundial, e aí o carvão é substituído pelo petróleo, e o ferro passa a ser substituído pelo aço, que aí o aço você tem a necessidade de ter dois minerais agora, que seria o ferro e o manganês, que é a mistura dos dois que vai formar o aço. Então a segunda revolução industrial ela é americana, ela é automobilística e ela é marcada pelo petróleo e pelo aço, diferente da primeira, né? E a terceira revolução, a partir de 1970, é essa que eu falo que surge do Japão mais dos Estados Unidos, e é aquele momento do desenvolvimento tecnológico, da robótica, da fibra ótica, da comunicação sem fio, da expansão da utilização dos satélites, que é a revolução técnico-científica. É a revolução que vai priorizar a pesquisa, a ciência, e o Japão foi um país pioneiro nisso. O Japão foi revolucionário nesse sentido. O Japão não é mais o país que já foi, tanto é que já perdeu a posição econômica para a China. A China é a segunda economia mundial, mas é um grande país em referência tecnológica.